Vamos conversar um pouco sobre o péssimo final que foi esse de Euforia. Bom, a temporada já não foi lá aquelas coisas que a gente estava querendo ou prevendo, né? Já que a gente já sabia desde os primeiros pôsteres ali, as polêmicas que a gente sabia que a produção da terceira temporada de Euforia estava enfrentando, ali problemas com a Sydney Sweeney, com o criador, que é um bosta. Mas, gente, cansa, sabe? Tipo, foi uma temporada que, pra quem é fã, provavelmente deve ter terminado, acho que o quê? No terceiro episódio, eu acho que até foi bom, foi o episódio da Cassie, mas que de longe não é um dos melhores episódios da série. Mas se a gente olhar bem essa temporada toda, a única coisa boa que eu vi foi realmente o arco da Rue, eu acho. Principalmente nesse final, quando ela morre, porque a gente já sabia também que ela ia morrer, só não sabia como que ela ia morrer. Mas os outros personagens, gente, era melhor realmente não ter voltado. Tipo, a HBO fazer um novo spin-off focado na história da Rue depois que ela saiu da escola, ali no cartel, do que chamar isso de euforia, porque não é euforia. Entendeu? A maior parte da trama dessa temporada foi tomada conta por personagens chatos, daquele Alamo, chato, aquele pessoal da fazenda ali da Faye, eu acho que a Faye é a melhorzinha dali, que é essa coisa do tráfico de droga, disso, daquilo, da Rue ser uma meio que uma detetive também, e tudo aquilo, um infiltrado no outro, e acabar que o Alamo mata a Rue, dando aquele comprimido. E, gente, que péssimo, que ideia péssima. Quem foi que teve essa ideia? Na verdade, o Sam Levinson, né, que teve essa ideia, que foi péssima, por sinal, mas, gente, foi muito ruim. Quem disse que essa temporada foi boa é porque realmente não viveu o que foi a primeira nem o que foi a segunda temporada. Porque que temporada ruim, eu acho que é um grande problema da maioria das séries hoje, que são muito boas nas temporadas iniciais, ou que não sabem finalizar e encontrar uma temporada para terminar, né, não terminam nunca, ou séries que têm ali pouquíssimo tempo, mas que também não conseguem terminar. Foi o caso de Stranger Things agora. E Game of Thrones, que teve um final ruim, que muita gente está dizendo que Stranger Things é pior que todas elas. E, quer dizer, que Euforia é pior que todas elas, que é um final realmente ruim. Tem coisas que funcionam, como eu falei, a questão da Rue, mas também tem coisas que não funcionam, como é todo o resto. A Jules é uma personagem que tem muita participação nas primeiras temporadas, principalmente ao lado da Rue. E nessa temporada, ela só aparece ali pintando, você não vê outra cena dela em nenhum lugar, a não ser no casamento do Nate. E no episódio final, a melhor amiga dela, que ela é praticamente apaixonada, que até no outro episódio que ela deu um tapa na cara, tava querendo ter uma vida com ela só aparece no episódio pra pintar uma tela. E foda-se. Tipo, ela não aparece mais. A série não aparece mais, o arco dela nessa temporada foi ser uma sugar daddy pintando e pintar a melhor amiga, né, ali no fogo do inferno, ardendo no fogo do inferno. Outra coisa, a questão de tempo. Eu não sei se pra quem assistiu o episódio notou isso também, mas eu notei, mas parecia que a série tava muito bagunçada. Que o episódio final tava muito bagunçado. Por mais que fosse um episódio longo, eu realmente achei que tava muito bagunçado. A parte ali que a Rue tá tendo alucinação, quando a gente assiste, a gente pensa que realmente não é uma alucinação. Depois você não consegue entender quanto tempo passou, quantos meses passou. Uma loucura, uma loucura. Em relação à Mad. O final da Mad já era algo que eu tava esperando, mas também ela não teve final. Ela aparece naquela cena final onde o Alamo morre, ela sai do cabaré do Alamo, e ali é o final da Mad. A Cassie a gente vê que tá sozinha na casa, na mansão dela, mas a gente sabe que ela tá ali ganhando dinheiro com as prostitutas, sozinha, lembrando do Nate. A Lexi vai ler a Bíblia de novo, porque caiu, eu acho, a ficha de que ela não estava sendo uma amiga boa pra Rue durante a temporada inteira. E ela vai ler a Bíblia, um pouco distorcida a visão dela da Bíblia. O Nate morreu, então não tem história no último episódio, ele acabou falecendo, então. E, gente, outra coisa. Que morte foi aquela? Porque, tipo,
Ele morreu no episódio passado. Agora a gente só tem uma única cena da Cassie e da Mad destruídas ali comendo alguma coisa, sem saber o que fazer. E é isso. Você não vê os outros personagens sabendo da morte do Nate, ao mesmo tempo que você também não vê os personagens sabendo da morte da Rue. Eles só falam e nem do Nate eles falam. Porque eu acho que a Cassie ali omitiu sobre a morte do Nate, porque quando Alex pergunta se o Nate vai voltar um dia, a Cassie fala que espera, né, que ele volte, então eu acho que a Cassie mentiu para Alex sobre a morte e o fim do Nate. Mas se você pensar sobre isso, ele era um personagem muito bom e acabou descartado porque realmente não tinha onde encaixar ele no último episódio. Porque só você olhar o último episódio, não tinha nem onde encaixar o resto. Só tinha a Rue e o tráfico lá do Alamo e foda-se. Foi praticamente isso o episódio inteiro. Outra questão que eu também acho que foi muito ruim para a temporada em si. A temporada se passa praticamente no México, eu acho. Não sei se é no México. Mas parecia que eu tava assistindo, gente, um filme do Tarantino. Ou de qualquer filme, tipo Breaking Bad, Narcos, aquelas séries que falam sobre tráfico, que você tem muito pau, que você tem muita pornografia e tudo aquilo. Por mais que a Euforia já tivesse um certo tipo de sexualização, mas, cara, era tiro, porrada, bomba, muito amarelo, muita saturação. Gente, eu tava raiva. Eu acho que a fotografia não foi lá essas melhores coisas nessa temporada, não. Eles gravaram, né, pelo que eu soube, em uma câmera 35mm que foi em película. Eu gostei. Gostei muito. Mas, mesmo assim, o resto da estética, pra mim, a primeira temporada ainda é muito superior. Olhando assim, o entorno dessa temporada toda, é ruim. É muito ruim. Mas tem muita série que também é bem pior. Não acho que foi lá muito, 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 muito ruim. E, assim, pra quem vai assistir agora uma série, tipo a Euforia, assiste até a segunda. Porque realmente não vale a pena você assistir a terceira, gente. Não vale. Entendeu? Eu acho que daqui a 5 anos, a partir de agora, né? Euforia já vai estar lá na lista das piores finais de série. Porque não dá. Não dá pra salvar. O criador da série, que já veio de uma série muito problemática, que foi The Idol, que era ruim. E vamos convenhar que era ruim, porque naquela época até então a gente não tinha tanta polêmica como Sam Levinson, e ele tinha feito as obras-primas da primeira e da segunda temporada de Euphoria, e ele vem com a bomba de The Idol, e depois vem com a bomba da terceira temporada de Euphoria. Então o que aconteceu com ele a gente não sabe bem, né? A gente não sabe bem. E se tivesse uma quarta temporada, que a HBO confirmou que não vai ter, ia ser bem pior, porque eu acho que nenhum personagem ia voltar. Não acho. A Zendaya morreu, né? Então ela não ia voltar, nem o Jacob Elord. Talvez a Sydney Sweeney fazer uma participação, mas provavelmente os personagens seriam novos. Não seriam nessa história, não. Porque eu acho que nem a audiência ia se sustentar numa história desse tipo, dessa terceira temporada, numa quarta e quinta, e a série acabar sendo cancelada. Então é melhor que a série terminasse no auge, que não foi a terceira temporada, mas ainda termina ali com um certo tipo de sucesso e não totalmente deixada às nuvens. Eu acho ainda que o Sam Levinson ainda tinha uma esperança da série ser renovada para sua quarta temporada, porque se a gente for pensar, a Cassie não tem final. A Mad não tem final, a Alex não tem final, muitos personagens não tem final, e eu acho que a única pessoa que tem um final ali é a Rue. O resto não tem ali um final. Euforia é baseada numa série israelense que a Rue também morre nessa versão, mas que foi adaptada para ser americanizada. Eu dou uma nota para essa terceira temporada de 0 a 10. 4. Eu acho que é válido, né, gente? Tem pontos bons, como eu pontuei aqui no vídeo inteiro, mas tem uma maioria, bem mais que a maioria, bem ruim. Bem mais ruim. Então, assim, não se salva, não se sustenta. É uma temporada menos que meia boca. E é isso, eu acho que essa conversa foi boa. Esse foi um vídeo que espero que vocês tenham gostado dele. É uma conversa, um vídeo praticamente sem edição, só umas imagens que aparecem aqui e desse lado. E foi uma conversa, eu acho que até um pouco coerente, porque eu tava precisando desabafar um pouco com vocês sobre esse final péssimo de uma série que já foi tão boa na memória da gente que era fã desses personagens maravilhosos. Então espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, porque na próxima semana a gente vai começar um esquenta para falar sobre
A Casa do Dragão, que é outra série problemática que eu espero muito que essa terceira temporada de A Casa do Dragão seja muito boa, seja fiel aos livros e tenha muita batalha. Então, muito obrigada.